Ok, tudo bem com vocês, queridos? Vamos para mais uma reflexão. Olha só, a gente vai voltar a ler o texto de Romanos 1,18 e aí a partir daí nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm o que retém a verdade em injustiça. A gente vem trabalhando esse texto já, eu venho trabalhando isso com vocês. Eu trouxe uma mensagem a respeito da ira de Deus, anunciando o tema. Depois disso, eu trouxe alguns conceitos a respeito da ira de Deus. E no último vídeo que eu fiz com vocês, eu tratei dessa manifestação da ira de Deus no tempo. Assim, a ira de Deus pretérita, como que ela se manifestou, a ira de Deus no presente e a ira de Deus no futuro. Eu fiz essa abordagem para mostrar a vocês como é que isso se manifestou, como é que isso se manifesta e como é que isso vai se manifestar ainda. Tá bom? Então hoje eu quero tratar de uma questão sobre a revelação da ira de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da revelação da ira de Deus e um pouco sobre o pecado também, tá? Bom, queridos, como é que a ira de Deus foi revelada a nós? O texto diz que do céu se revela a ira de Deus. Quando Paulo diz que é do céu, ele está falando que Deus revelou, tá? Não tem como você entender de forma diferente. Deus revelou. Isso significa que essa revelação da ira de Deus, ela vem carregada com a autoridade de Deus, a autoridade divina. É uma manifestação de Deus, tá? A respeito de como ele lida com o pecado. É o ódio de Deus pelo pecado, eu já falei isso a vocês. Então, é uma manifestação de Deus, é uma revelação de Deus a respeito do ódio que Deus sente pelo pecado. Isso é interessante, querido, a gente comentar, porque a gente tem muita dificuldade com relação ao pecado, sabia? A gente não lida bem com isso na igreja, e eu falo como pastor, entende? Nós temos alguma dificuldade de tratar, de lidar, a gente percebe algum temor nos pastores de abordar isso com mais seriedade, com mais veemência, né? A gente aborda isso de maneira assim, meio que cautelosa, com medo da opinião das pessoas. E eu vou deixar isso de lado e eu vou tentar me concentrar no texto, na exposição do texto, para que você entenda bem o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Bom, eu falei que a revelação é uma revelação de Deus contra esse pecado. Aí a gente faz uma outra pergunta, né? Contra o que se revela a ira de Deus? Contra o pecado. Mas como é que se manifesta esse pecado? Paulo responde esse texto. Paulo diz assim, olha, do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça. Observe aqui, querido, que Paulo está descrevendo o pecado com duas palavras. Ele fala da impiedade e da injustiça. Aqui nós temos uma descrição da natureza do pecado. Impiedade e injustiça é uma descrição dessa natureza do pecado. E, consequentemente, o pecado aqui, já que Deus se manifesta, se revela contra esse pecado, ele é algo completamente indesculpável, ele é algo completamente inexcusável, entendeu? O Senhor se manifesta contra a totalidade do pecado e esse pecado, ele é absolutamente indesculpável diante de Deus. Bom, a pergunta que nós vamos fazer agora é, mas o que constitui esse pecado? Eu quero chamar sua atenção, porque existem muitas definições de pecado. Por exemplo, pecado é errar o alvo, né? Mas eu quero colocar diante de vocês aqui aquilo que Paulo nos apresenta, né? Paulo diz aqui que o pecado é toda violação ou transgressão da lei, tá? Da lei. E quando ele diz que o pecado é toda violação ou toda transgressão da lei, eu preciso responder, né, e saber o que é a lei. A lei, ela consiste de duas tábuas, tá bom? A gente tem uma lembrança disso quando a gente lê os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Quando nós falamos, querido, dessas duas tábuas que são dadas ao povo de Israel e que numa nós temos 4 mandamentos, na outra nós temos 6, nós estamos nos referindo aqui à quebra desses mandamentos é uma transgressão da lei, é ir contra aquilo que Deus quer, a sua vontade. É bom que você entenda, querido, que quando Deus manifestou isso lá no deserto, lá no monte, e ele aparece para o povo, uma montanha coberta por uma nuvem muito escura, raios e trovões cortando os céus próximo àquela montanha.
a montanha começa a tremer, o povo se desespera e Deus começa a falar ao povo. E ele dá ali aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. É Deus falando audivelmente ao seu povo. Então, a quebra desses primeiros 4 mandamentos é chamado de impiedade. É o pecado da impiedade. Toda a transgressão da primeira tábua, querido, entra nessa categoria de impiedade. Ela se refere à nossa atitude para com Deus e à nossa relação com Ele. Quais são esses 4 mandamentos? Os primeiros 4 mandamentos: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás diante dela, nem a servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então nós temos aqui esses mandamentos. A quebra desses mandamentos é chamado de impiedade. É um pecado que nós cometemos contra o próprio Deus. Eu gostaria muito que você entendesse isso. É o pecado de desobedecer a Deus em mandamentos que dizem respeito ao próprio Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Qualquer adoração a um Deus que não seja o Deus verdadeiro é impiedade. Não farás para ti imagem alguma, querido, de nada do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Quando um homem se curva diante de uma imagem, não importa qual seja a imagem, ele está pecando contra Deus, diretamente contra Deus. Ele está quebrando o 2º mandamento. Quando um homem toma o nome do Senhor, seu Deus, em vão, com piadas e de tantas outras maneiras, talvez um dia eu traga alguma coisa desse sentido aqui, explanando o que é exatamente a quebra desse mandamento, Mas tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, não guardar o sábado. Aqui eu faço uma ressalva com relação a essa questão do sábado, porque nós não guardamos o sábado, tá bom? Eu poderia citar muitos motivos bíblicos, palavras de Jesus, Novo Testamento, mas eu prefiro não entrar no detalhe. Nós guardamos um dia de descanso, tá bom? Não exatamente o sábado. Nada contra quem guarda o sábado, tá bom? Nós guardamos um dia de descanso. O entendimento é exatamente esse, Nós precisamos guardar um dia de descanso. E nós entendemos, pelas Escrituras Sagradas, que esse dia de descanso, por causa da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, nós descansamos no domingo, tá bom? E aí eu poderia fundamentar isso aqui, mas eu não vou, senão enche demais o nosso tempo e não é a nossa abordagem. O fato é que quando nós quebramos um desses mandamentos, nós estamos pecando diretamente contra Deus. Isso é um fato, e isso é um fato muito grave. Pecar diretamente contra Deus. Ofender Deus diretamente, tendo outros deuses diante de si. Esses deuses não precisam ser exatamente imagens ou algum deus místico, algum deus oriental. Muitas vezes, querido, o Deus que nós temos é o dinheiro, muitas vezes é o status social, muitas vezes é o sexo, pode ser o seu próprio marido, o seu filho, tantas outras coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então a gente precisa ter consciência disso, nós não podemos pecar contra Deus. Não ser piedoso é pecar contra Deus. Eu vou falar em outros vídeos sobre o que é piedade, tá bom? Então, eu queria deixar isso aqui com vocês, tá? A manifestação da ira de Deus é contra todo pecado, que Paulo chama aqui de impiedade e injustiça. A impiedade é esse pecado contra a quebra dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Isso é pecar diretamente contra Deus. Isso é ofensivo a Deus. Isso é grave. É o homem virar as costas para Deus. É o homem fazer dele o seu próprio Deus. Entende? Isso é algo muito, muito grave. E que quando nós estivermos diante de Deus, que para prestar contas ao Senhor, nós vamos ter que nos acertar com Ele em relação a isso. A única alternativa que nós temos é Jesus Cristo. Se nós entregarmos nossa vida para Jesus, se nós o confessarmos como nosso Senhor e Salvador, então, mesmo que nós tenhamos feito isso já na nossa vida, nós seremos perdoados, nós teremos o perdão dos nossos pecados, nosso nome será escrito no livro da vida e nós encontraremos paz. E no dia que nós estivermos diante do Senhor, nós teremos a Cristo como nosso advogado, como nosso defensor, nossos pecados serão perdoados, apagados e nós estaremos numa relação de paz e de alegria com o nosso Deus. Tá bem, queridos? Deus abençoe vocês.